eu vou conversar agora com a doutora Adriana Ferreira. Ela é doutoranda em governança e sucessão do agronegócio, é mestra em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coaching. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Nossa, tudo ótimo. Então tá bom. Adriana, excelente. Então tá joia. Doutora Adriana, é o seguinte, nós estamos falando já, desde quando a senhora participa aqui do nosso programa, nós estamos falando em sucessão. Sim. E o que a gente vem observando agora, de alguns tempos para cá, é que muita gente já começa a querer despertar essa tal sucessão. Porque nós temos propriedades rurais que tem o pai e a mãe, 3, 4 filhos, e nenhum filho quer adquirir ou tomar frente de uma propriedade que às vezes vale 5, 10, 30, 40 milhões de reais. Sim, é verdade. Agora eu pergunto para a senhora, como é que a gente tem que iniciar esse processo, esse planejamento de sucessão? Olha só, Antônio, o primeiro momento é que nós temos que fazer uma diferença entre sucessores e herdeiros. Esse é o primeiro momento. Quem é sucessor, quem é herdeiro? Sucessor é uma coisa, herdeiro é outra. E herdeiro é outra. Sucessor realmente é aquele que vai fazer parte da gestão, vai entrar como acionista ou vai gerenciar, numa forma bem simples, né? Quem vai gerenciar a fazenda ou a empresa que o empresário construiu. Então, olha só, primeiro ponto. Herdeiro. Vamos explicar então o que é sucessão. Sucessão. Sucessão, o que é? É o ato de você passar a sua empresa, a sua fazenda, para que o outro da sua família administre. Em geral, quem é o sucessor? É o filho mais velho. Ou aquele filho que interessar. Só que quando nós falamos aquele filho que interessar, nós temos várias outras etapas para identificar se esse filho realmente quer. Então a sucessão é feita assim. Entretanto, pode haver uma sucessão, Antônio, para que um profissional do mercado seja contratado para dar continuidade àquela empresa ou àquela fazenda, ao negócio em si. Então, nós temos duas sucessões. Uma sucessão, quando a família entende que o sucessor é um filho e que ele pode dar continuidade. Outra, que ele tenha todas as competências, habilidades para gerir o negócio. Outro momento é quando a família empresária entende que em relação a filhos, ou a sobrinhos, ou a família, não há possibilidade de continuidade. Então, essa família contrata um gestor, ela permanece no negócio, mas a gestão da fazenda da empresa, fica com um profissional do mercado. Então, é bom a gente deixar bem claro para você entender que nós temos herdeiros e nós temos sucessores. Não significa dizer que os herdeiros é que vão tomar conta da fazenda. Exatamente. Muito pelo contrário, porque às vezes nenhum tem aptidão. Então contrata-se um sucessor, uma pessoa especializada que entenda para tomar conta da sua propriedade. Como é que faz, doutora Adriana, para a gente começar esse processo? Olha só, Antônio, o primeiro momento é fazer um genograma da família. A gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer um diagnóstico. Quem é quem dentro da família? Qual o regime de casamento dos pais? Se os filhos são casados, quais são os regimes dos casamentos dos filhos? Olha o tanto que isso é importante. E só dando um tempinho, é o seguinte, tem muita gente que acha assim, não, põe o fulano lá que o fulano dá certo e vai tocando. Não é assim. Não é porque assim. Depois que a família está constituída, pai, mãe, filhos e todo mundo já casou, existem dezenas e centenas de ideias na cabeça. Sim. Que um só é capaz de azedar o doce todinho no processo de quem vai tomar Exato. conta. Às vezes é uma fala, Antônio. Uma fala... Tudo desanda se tudo. perdeu, É exatamente. verdade. E os conflitos começam. Então, primeiro faça o genograma da família, o diagnóstico da família, o diagnóstico dos aspectos jurídicos do matrimônio, do pai, da mãe e dos filhos. Segundo ponto, faça um diagnóstico individual. Quem é quem dentro dessa família? O filho tem aptidão, tem competência? Quais são os que têm competência? Quais são aqueles que realmente demonstram interesse? Então é preciso fazer reuniões com os membros da família em separada, Antônio. Então eu vou reunir com o filho, eu vou reunir com o agregado e depois eu vou reunir com os pais novamente. E dizer o que veio a partir do diagnóstico.
O outro momento é um levantamento de expectativas e possibilidades. Tem muito filho que tem um negócio, que vê o pai ter um negócio próspero, mas ele não quer. Qual é a expectativa que esse filho tem, essa possibilidade de fazer um bom trabalho? É muito relativa. Então, hoje, pela complexidade do planejamento sucessório, nós temos que fazer um diagnóstico das competências dos filhos e do interesse deles no negócio. Caso nenhum tenha interesse, contrata-se um profissional do mercado, cria-se um conselho familiar e a partir do conselho familiar e do conselho de administração são tomadas as decisões a respeito do negócio. Mas tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Qual é o momento mais sensível do planejamento sucessório? São essas primeiras reuniões e é aquilo que você falou, uma palavra errada e compromete um negócio. Então, o momento das primeiras reuniões, do diagnóstico, é para que as pessoas possam se colocar e aí a gente tem que ter um mediador de conflitos, para que esse mediador possa ajudar cada membro da família a se colocar de uma forma mais clara, mais tranquila e que não ofenda, que não crie momentos constrangedores para essa família. Adriana, mas isso é importante? Foi feito um estudo, Antônio, e 80% dos problemas das empresas familiares são pela parte emocional, psicológica. Então, apesar das pessoas, né, acharem que isso não é importante, mas o preparo para o planejamento sucessório ele é muito importante. Sim. E só complementando, é bom fazer isso enquanto você está vivo. Sabe por quê? Porque depois que passar por lá de lá, e às vezes passa sem combinar, vai a hora que não pode ir, aí é que a coisa fica feia. Então, começa a planejar. Doutora Adriana, eu gostaria de voltar nesse assunto no próximo programa, porque esse assunto ele é muito interessante. E só aqui em Goiás, nós temos milhares de propriedades rurais que estão vivendo esses conflitos, essa situação hoje. Certinho? Certinho, muito obrigada. Eu que agradeço, Adriana, e muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa.